2017. Agradecemos a presença de todos, assim como cumprimentamos aos munícipes que nos acompanham pela internet. Desejamos que seja um ano de intenso trabalho e que possamos juntos fazer o melhor para o nosso município e nosso povo. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares e declaro aberta essa sessão. E peço ao secretário que realize a leitura dos documentos constantes no expediente. Não veio nada. Não tem nada. Só que você só paga quando tiver interrogação, tá? Tá bom, não tem nada. Solicitação deferida para ser realizada antes da palavra livre dos nobres. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Peço ao secretário que faça a leitura. Tá bom? Que não tinha nada, né? Tá bom. Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Processo número 42.396/2017. Assunto: medida cautelar inonimada. Entidade: Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Relator: interessados: Câmara Municipal do Estado Câmaras Municipais do Estado do Paraná. Relator: José Durval Matos de Amaral. Ofício número 153/2017. Curitiba, 20 de janeiro de 2017. Senhor Presidente da Câmara, em cumprimento ao despacho número 160 de 2017, o excelentíssimo senhor Presidente José Durval Matos do Amaral fica intimada a Vossa Excelência para que, em atendimento às determinações consignadas ao acórdão número 2.376 de 2012 do Tribunal Pleno, se abstenha de efetivar pagamentos a vereadores que se encontrem presos. Cabe destacar que, tendo em vista a adoção do processo eletrônico por este tribunal, nos termos da Lei Complementar número 126 de 2009, o processo digital está disponível às partes interessadas e procuradores, desde que credenciados no portal e-Contas Paraná, acessível no site do tribunal e com uso de certificado digital no seguinte caminho: 1. Inserir o certificado digital. 2. Acessar o site do tribunal em www.tcepr.gov.br. 3. Clicar na opção Portal e Contas Paraná, no menu
à esquerda. 4. Clicar no ícone acessar processo eletrônico. Atenciosamente, Cleusa Baes Leal, diretora. Indicação sobre o número 01/2017 do vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Peço ao secretário que faça a leitura. Câmara Municipal de Cruz Machado, 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 1 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que esta subscreve com amparo no regimento interno indica a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo para que, dentro das possibilidades, sejam tomadas as seguintes providências: efetuar reparos e a limpeza no bueiro localizado na linha Palmeirinha, próximo ao açougue do Ivo. Realizar a manutenção e recuperação da estrada saída da balsa do Saltinho, localizada na linha Salva-Vidas. Justificativa: é de extrema importância a manutenção do referido bueiro, visando evitar seu entupimento, assim como possíveis acidentes no local. Quanto às condições atuais da entrada e saída da balsa ora mencionada, a reparação é de extrema necessidade, vez que trata-se de local com grande trafegabilidade de veículos e que dá acesso ao município vizinho. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço atenciosamente Ezequiel Ortiz dos Santos, vereador. Neste momento, solicito ao vereador Ezequiel Ortiz dos Santos que faça uso da tribuna e justifique seu pedido. Boa noite a todos. Boa noite a todos meus amigos. Eu fiz esse pedido por a gente tem passado ali, e até os moradores já vêm reclamando desse bueiro que cresceu bastante mato, e daí para fazer reparo, para que quando deixa varada, para não acontecer a causar alagamento. E lá na balsa, lá a gente passa por lá também e vê a dificuldade de todo mundo que passa lá. Toda vez que passa, tem que um carro puxar outro, às vezes tem caminhão de viajante que vai daqui para lá para passar para o município vizinho, chega até lá, não consegue passar, daí às vezes ainda não consegue fazer a volta, porque não tem nem virador de volta, sabe? Então essas são as dificuldades que as pessoas encontram na balsa do Saltinho, ali na Salva-Vidas. Agradeço a todos pela atenção, obrigado. Obrigado, vereador. Não contendo documentação na ordem do dia, autorizo a usar da palavra em tribuna o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, respeitando o tempo de 10 minutos para explanação. Boa noite a todos e todas. Boa noite à mesa da casa. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Luiz Carlos Matzenbacher e assim cumprimento a todos os vereadores e quero cumprimentar ao público, aos educadores que estão aqui presentes também e já de antemão agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de vir aqui falar com os senhores, com as senhoras, sobre uma situação que está acontecendo no estado do Paraná.
eu quero desculpar também o atraso, que a gente teve um acidente na estrada, e eu vou ler, né, para poder explicar melhor, e daí no final, se quiserem fazer alguma pergunta, né, eu estarei à disposição. Os educadores do Paraná, professores e funcionários, não tiveram as merecidas férias neste mês de janeiro. O governo do Estado, através do chefe da Casa Civil, o deputado Valdir Rossoni, simplesmente comunicou, no dia 16 de janeiro de 2017, à direção estadual da PP Sindicato em Curitiba, sobre a nova resolução da distribuição de aulas, a resolução número 113 de 2017. Essa resolução trouxe insegurança para os professores, pois é um retrocesso de mais de 20 anos em relação aos direitos conquistados pela categoria. Primeiro, porque penaliza os profissionais do magistério que tiveram qualquer licença médica para cuidar da sua saúde. A gente entrou, inclusive, com uma tutela, né, da Justiça, e foi concedida uma liminar em relação a isso. Na semana passada, a gente conseguiu essa liminar que derrubava, né, a linha G do artigo 39 dessa resolução. Portanto, agora, antes da gente sair de União da Vitória, a gente estava vendo na rede social, foi derrubada essa liminar. Portanto, né, infelizmente, colocar para os educadores que os professores que têm aula extraordinária, que têm 20 horas, e daí pegam aula extraordinária, que sempre deram aula, que era normal acontecer isso, eles estão impedidos, se eles tiraram licença para a saúde ou se afastaram por causa de tratamento de saúde, eles estão impedidos. O governo fala que teve muitos atestados médicos. Aí a gente não duvida disso. Portanto, a gente não pode brincar com a questão da saúde. Nós temos mulheres grávidas que tinham gravidez de risco, pessoas que com tratamento de câncer, pessoas que morreu alguém da família e que teve que acompanhar o pai e a mãe. Então, teve várias situações que a gente sabe que não tem, a questão da saúde, a gente não escolhe o momento que vai acontecer e que a gente precisa ir num rol de tantos profissionais, é possível que tenha tido bastante. Agora, o governo, ele coloca para a sociedade como que se parecendo como que se todas as licenças fossem irresponsáveis, que as pessoas tiraram porque não queriam trabalhar. Isso, então, é uma questão muito grave que tem acontecido. Nós temos uma professora que teve tratamento de câncer na União da Vitória, que ela tem 20 horas, ela fez um tratamento muito longo e difícil, e por isso ela precisa agora de alimentação diferenciada. A vida dela encareceu por conta disso, ela precisa de cuidados, e ela não vai poder pegar, segundo essa liminar, a questão da aula extraordinária. Então, é muito grave essa questão. Mas outra questão grave, né? Então, a questão da saúde, a gente tem colocado para o governo que a gente quer conversar sobre isso, sobre as condições de trabalho, por que os professores ficam doentes. A gente tem uma proposta, inclusive, em relação a isso, no sindicato, querendo discutir por que os professores ficam doentes. Por que será? Né? Vamos estudar isso. Nós temos, inclusive, algumas questões que levam à questão do adoecimento profissional. Não é só na profissão do magistério, em outras profissões também, mas a gente quer discutir isso e ser justo em relação a isso. E a outra questão que a gente quer denunciar aqui, né, que é em relação à redução da hora-atividade. Acho que eu queria tomar um tempo para falar em relação a essa questão da hora-atividade, porque a sociedade, às vezes, não entende o que é hora-atividade. Vou tentar colocar algumas questões aqui. Hoje, a hora-atividade, ela, por lei, ela é 33% sobre a jornada de 20 horas e 40 horas. Exemplificando, o professor que possui 20 horas aulas, fica 13 aulas com os alunos e 7 horas em aula de atividades na escola, para preparar melhor suas aulas, planejamento, correção de provas e tal. A hora-atividade é uma lei federal, a lei 11.738 de 2008, que trouxe o piso salarial para todos os professores do Brasil, das redes estaduais e municipais, que hoje o piso hoje para 40 horas é 2.298 mil.
É um piso justo para alguém que trabalha com uma profissão que prepara todas as outras. E ainda não é o ideal. A gente tem da questão do como que se prepara esse professor, esse profissional, e comparado com outros profissionais que têm a mesma formação que a nossa, o nosso piso é baixo. Mas é o que temos e é o que a gente gostaria de ter aqui no Paraná. No Paraná, o governo não cumpre, desde 2016, o nosso piso. O nosso piso hoje está em 1982,10. É o nosso piso que está hoje. Então, nós temos uma defasagem de 15% do piso. Então, assim, eu estou colocando aqui porque o que é colocado na mídia não condiz com o que é a verdade. Então, portanto, o governo do Paraná não cumpre essa lei desde 2016, quando deixou de reajustar o salário dos servidores do magistério, e hoje a nossa defasagem é de 15,98. E, assim, esse piso, provavelmente, os senhores vão estar, ou se já não falaram sobre isso, vão estar falando, porque vai passar pela Câmara dos Vereadores. É uma questão importante, foi uma luta. A gente começou essa luta na LDB, foi aprovada na LDB. Essa luta começou muito mais tempo, né? Então, queria só colocar aqui. Então, a atividade foi aprovada na LDB, né, que é a nossa Lei de Diretrizes da Educação, 93/96, né, de 96, que foi aprovada no governo Fernando Henrique. E ela foi sancionada. Então, a horatividade, ela estava lá, foi aprovada lá na LDB. Estava lá, só que ela tinha que ser regulamentada e sancionada, né? Tem os trâmites, vai na lei maior, mas depois ela tem que ser regulamentada. Então, ela foi regulamentada em 2008 com a Lei do Piso Nacional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e desde essa aprovação lá, e desde que foi sancionada, o Estado, né, o magistério, a categoria, iniciou uma luta dura para conquistar esse direito. Em 2002, foram várias mobilizações para que acontecesse isso, mas em 2002, né, no governo Lerner, conquistamos 10% da atividade. E em 2004, 20% no governo Requião. E em 2014, por conta de que tem essa lei federal de 2008, do piso, que dizia que 33% tinha que ser atividade, com muita mobilização, muita luta, nós chegamos a 33%, né, de atividade aqui no Paraná. Então, e foi no governo, no primeiro mandato do governo Beto Richa. Então, a gente não consegue entender, né, como que ele aprovou e agora ele volta atrás. Então, essa lei foi baseada também no nosso plano de carreira do magistério, que foi sancionada, né, que foi aprovada em 2004. Mas o 33% foi o Beto Richa que aprovou, no primeiro mandato. Então, assim, queria colocar que essa situação da horatividade, ela é muito grave. É muito grave porque ela vem, além de retirar direito, ela não explica para a sociedade, né, ele não explica para a sociedade a importância disso e a luta que foi feita em relação a isso. Então, deixa aqui. Então, aonde que está isso? A nova resolução da distribuição de aula, que nós estamos chamando de resolução da maldade, o governador vai reduzir essa atividade de 7 para 5 aulas. A justificativa do governo, esse que eu queria colocar, para que o professor fique mais tempo em sala de aula. Da forma que o governo coloca para a sociedade, dá a impressão que o professor não quer ficar em sala de aula. E não é isso. O professor fica mais tempo em sala de aula, mas ele tem mais tempo para preparar essa aula, né? Então, assim, o que o governo esconde com essa justificativa? Ele esconde que tem como objetivo economizar com a educação e baratear o ensino dos nossos educandos. A redução de 2 horas de atividades por padrão do professor terá uma economia de 200 milhões para os cofres públicos. E o mais grave, cortará o emprego de 7 mil professores e professoras temporários que ficarão desempregados. Só no Colégio Barão serão mais ou menos em torno de 20 profissionais que não terão contratos abertos. O que é isso? É um descaso em relação à vida desse profissional, à família desse trabalhador, né, desse professor, que depende dessa atividade para sobreviver. Então, eu acho que é uma questão muito séria. No Estado, 7 milhões de pessoas que prestavam
sempre prestaram essa atividade para o governo, prestaram serviço para o governo, dando aula, agora vão perder essas aulas. Os professores estão desesperados por causa disso. Eu gostaria, assim, se vocês me dessem licença, para ler um texto, um artigo, né, uma parte do artigo, sobre a questão da hora-atividade e o direito à qualidade da educação, publicado pela professora da Universidade Federal do Paraná, doutora Andréa Barbosa Gouveia, que ela publicou no dia 1º de fevereiro desse ano. Ela diz que a hora-atividade não é um benefício de professores e professoras. Ela é um mecanismo da política educacional para garantir à sociedade condições para que o profissional da educação possa desenvolver com qualidade a sua profissão. Mas a hora-atividade não é um fim em si mesmo, é um meio para produzir uma educação de melhor qualidade. Reduzir a hora-atividade significa, no caso do professor, obrigá-lo a trabalhar em casa, além da sua jornada e sem remuneração para isso. Por muito tempo, essa prática foi a regra nos sistemas educacionais brasileiros, contribuindo apenas para a deficiência histórica da nossa educação. O que a sociedade paranense espera de qualquer governante comprometido com uma política educacional séria é que este cumpra a legislação nacional e atue para garantir melhores condições de trabalho aos professores e não ao contrário. Inclusive, o Beto Richa, na sua reeleição, né, quando ele estava fazendo campanha, ele dizia que ia ampliar e melhorar a questão da atividade, e pelo contrário. Continuando aqui o artigo. Vivemos um tempo em que indicadores educacionais dos estudantes têm sido tomados como termômetro da qualidade da educação. Ainda que cada indicador contenha limites, eles também revelam alguns importantes aspectos da realidade. Lembremos que quando observamos os resultados de proficiência dos estudantes nos exames em larga escala, a rede pública federal de ensino sempre se destaca com escolas de grande qualidade. Um dos aspectos centrais a explicar esses resultados é que, na rede federal, a hora-atividade é há muito tempo condições constitutivas da jornada de trabalho docente. Então, criar dificuldades sobre o cálculo na hora-atividade é produzir subterfúgio ao cumprimento da lei. Mais que um desrespeito aos professores e professoras, é um ataque a uma necessidade básica de qualquer sociedade contemporânea, o seu direito à educação de qualidade. Então, eu gostaria de colocar aqui para os senhores, eu não sei como é que está meus tempos. A senhora pode expor o assunto. Então, tá, obrigada, senhora. Que colocar aqui um outro fator importante para a questão da qualidade da educação, que não sou eu que digo, são os estudiosos, baseado nas questões de, quando você vai estudar a qualidade da educação em outros países, quais são os aspectos que são importantes nesses países, o que leva à qualidade da educação. Né? São as condições de trabalho, que eu já coloquei para os senhores, que é a questão da hora-atividade. Uma das questões é a hora-atividade. A outra questão é a questão de valorização profissional, que também nós temos essa dificuldade, a questão do piso, do não cumprimento do piso, não pagamento da database, né, que o governo não pagou a database, não só para os profissionais da educação, para todos os servidores públicos, e também a questão de como se valoriza. Eu não sei se os senhores estão acompanhando a questão da distribuição de aula, aqui na cidade, mas está mais tranquilo, porque ainda não chegou na aula extraordinária, ainda não chegou, né? E não chegou ainda para o PSS, porque é aí que vai começar a sentir os efeitos da questão da distribuição. Nos grandes centros, e União da Vitória também tem acontecido, as pessoas se humilhando para a questão de pegar aula. Professor de educação física, vários professores de educação física lá em União da Vitória, são obrigados a pegar aula de ciências para completar o padrão. Eles não podem escolher, eles são obrigados a pegar, senão eles perdem a lotação na escola e tal. Então, assim, professores técnicos, profissionais, técnicos da área profissional, eles têm que dar aula de matemática, sendo que eles nunca deram aula de matemática. Só que no seu currículo ele tem um tanto de aula, 120 horas de matemática, ele é obrigado, e faz anos que ele não dá aula de matemática. Quem que vai perder com isso? É o aluno lá na sala de aula. O professor precisa se especializar na sua disciplina, ele precisa estudar, ele não consegue estudar de várias disciplinas. Isso baixa a qualidade, isso é estudo em relação a isso. Para um professor dar uma aula de história, ele tem que se preparar muito para dar uma aula de história. Ele tem que estudar 4 anos na faculdade, mais a pós-graduação. Tem professores fazendo mestrado, nós do Paraná temos o PDE, que também está comprometido.
Então, assim, como assim agora distribui a aula para um professor que não tem aquela preparação? Expõe o professor, expõe o aluno, expõe a educação pública, baixa a qualidade da educação pública. Então, é um compromisso que essa situação não é só os educadores que estão perdendo. A sociedade está perdendo. Se nós não prestar atenção nisso, daqui a pouco nós vamos olhar para a história e vamos dizer o que nós fizemos enquanto nós educadores, né, nós estamos indo à luta. Cada liderança, nós estamos falamos lá com a Câmara de Vereadores, não falamos dessa forma, nós falamos antes de iniciar os trabalhos com o presidente lá de União da Vitória, falamos com o juiz, estamos agendados com o bispo lá de União da Vitória, nós estamos falando com as lideranças porque nós precisamos colocar o que a sociedade também quer para a educação pública. O que ela quer? Né? Ela quer que tenha uma educação pública de qualidade, precisa de condições para isso. E nós estamos denunciando que as poucas condições que nós temos, estão sendo tiradas. E, para isso, nós tivemos aí... O que vocês fizeram? Assim que nós ficamos sabendo dessa resolução, nós começamos uma luta de tentar negociar com o governo. O governo só chamou e comunicou. Não teve diálogo. Nós fomos na Secretaria de Educação, ocupamos a Secretaria de Educação para tentar um diálogo com a secretária. A secretária não teve diálogo com nós. Fomos tirados de lá por força da polícia. Se nós não saíssemos de lá, a polícia ia nos tirar na amarra. Então, nós saímos de lá. Daí, fomos nos núcleos regionais. As ações eram sempre para tentar trazer o governo para dialogar. O governo, quando nós ocupamos a sede, ele chamou a imprensa, mas não resolveu nenhuma situação. Simplesmente disse que ia continuar a resolução do jeito que era. Fomos nos núcleos também, não adiantou, não tivemos resultado. Fomos na Assembleia Legislativa, fomos barrados de entrar na Assembleia Legislativa. Não é assim que se trata um educador, né, no Estado, num país, qualquer lugar. Não é assim que se trata um educador. Nós queremos diálogo. E daí, estamos aqui dizendo, nós vamos ter Assembleia agora no sábado. Nós não queremos greve. Greve, para nós, os professores sabem, as professoras que estão aqui, os educadores, quem está aposentado também. É desgastante, é algo que nos tira, que nos desgasta muito. Mas a greve é a única forma de fazer o governo chamar para negociar. Nesse momento, não tem outra forma. Então, nós estamos dizendo aqui que nós não queremos greve. Mas se o governo não chamar para negociar, para derrubar isso, para mudar essa resolução, a gente não tem como é difícil não entrar numa greve. Assim, estou dizendo que nós aqui já conversamos, amanhã vamos ter o conselho, não queremos, portanto, é decidido numa assembleia lá em Maringá, né? A decisão é unânime, que é da maioria. Se for decidido lá pela greve, na segunda-feira não inicia a aula. É desgastante? Porque, sabe por quê? Porque o governo tem feito isso sistematicamente para nós, desde o ano passado. Com o 29 de abril, o governo, além de nos jogar bombas, tirou nossa previdência, nos humilhou, ainda ele fez todo um trabalho de desvalorizar os professores, colocando na mídia contra-cheques que não eram reais, dizendo que os professores ganhavam mais que os prefeitos. Uma professora teve uma matéria na Gazeta do Povo, vocês podem procurar a matéria, está lá sobre essa questão. A professora que eles expuseram ela, além de expor ela, numa cidade pequena, vocês sabem como é que é expor uma pessoa numa cidade pequena, ela tinha recebido atrasados de vários anos, e naquele mês ela tinha recebido acumulado. Eles expuseram aquele contra-cheque dela. Assim como vários outros, depois a Gazeta do Povo foi atrás e conseguiu ver isso. E está lá a matéria relatando isso. A própria Gazeta do Povo faz uma crítica em relação a isso. De novo, o governo está fazendo isso. Se vocês forem ver o portal dos contra-cheques dos professores que estão na ativa, está lá um salário enorme, muito maior do que os professores recebem. Porque no contra-cheque que está na folha lá, está o salário de janeiro,
13º, as progressões, né? É acumulado várias questões na mesma folha. Depois, se você souber onde clicar, você vai ver que está separado. Mas nunca aconteceu isso. Por que o governo agora está colocando isso acumulado? É para expor o profissional para a sociedade, dizer, olha, está ganhando muito, está querendo fazer greve. Sabe? Então, a gente está denunciando isso, porque é isso que está acontecendo com os educadores do Paraná. E pedindo o apoio dos senhores, que são liderança no município, de ouvir a verdade, porque a verdade, se não prevalecer hoje, daqui a uns anos vai prevalecer. Pode ter certeza, a verdade prevalece. E aí a gente, no momento que a gente está naquele cargo, o que eu posso fazer para fazer com que a verdade se prevaleça? E, no caso, nós, que somos gestores públicos, que trabalhamos com a questão do público, nós temos que... O que nós fazemos para que... Porque o público é aquilo que é para o povo. O que nós fazemos para que isso seja de melhor qualidade? Eu penso que cada um que está aqui, está aqui para trabalhar para o público. Ninguém vem aqui para trabalhar para a pessoa mesmo. Eu vim aqui para resolver os meus problemas. Todos os vereadores que estão aqui pensando um projeto para o público. Né? Em cada área que os senhores foram eleitos, na agricultura, na educação, na saúde, né? Mas estão pensando no público. Então, o que a gente está fazendo para melhorar? Porque se acontecer essas medidas, a qualidade da educação pública vai diminuir, vai baixar. E a gente quer pedir que cada um nos apoie e também, se puder, fazer interferência junto aos deputados, para que isso não venha ocorrer. Essa briga, essa questão que o governador está tendo com os educadores, está chegando às raias assim, da doença. Porque é um ódio que ele tem por nós. E foi por conta da questão do 29 de abril, aonde nós estávamos lá reivindicando um direito que era que não tirassem de nós a questão da Previdência. Ele ficou com muito ódio e, de lá para cá, a gente tem sido perseguições sistemáticas. Então, pedimos para que... Isso não vai levar nada, não vai levar nada no sentido assim de... amanhã depois, o governo passa. Né? Esse governo tem 2 anos. E aí? Sabe como que vai ficar a nós enquanto gestores, né, se apoiamos ou não esse tipo de governo, esse tipo de medida? Não digo do governo, porque pode ser que em algumas áreas ele tenha alguma questão que... Mas esse tipo de medida em relação à educação pública. Então, quero agradecer, né, a oportunidade e espero ter esclarecido sobre, né, o que está acontecendo e reitero o pedido de apoio, né, e interferência dentro das possibilidades de cada um. Obrigada. Obrigado, senhora. Obrigada, presidente. Terminada a ordem do dia, declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores. Passo a palavra para o nobre vereador Luiz da Maia. Tem o tempo de 5 minutos. Obrigado, vereador. Vereador Ezequiel Ortiz. Mais uma vez, boa noite a todos. Como o vereador Luiz da Maia falou, a gente está começando agora o nosso mandato aqui. Esperamos fazer um bom trabalho para poder representar vocês bem no município de Cruz Machado. E esse assunto de agora
tipo, pra mim, como diz, a gente ouve, escuta, mas, tipo, não tá por dentro, bem certo do que está acontecendo realmente, mas com certeza a gente vai estar trabalhando a favor do povo e sim a favor dos professores também. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Osni. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês presentes. Também queria pedir a Deus para que haja esse ano e nos próximos 3 anos do nosso mandato aqui, que haja muita compreensão, harmonia nessa casa, né? Diálogo entre nós. Isso que eu queria pedir. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, desejar um bom começo de semana e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Josni. Boa noite a todos que fazem presente hoje aqui nessa reunião e também a todos que nos assistem pela internet. Agradeço a presença de todos que estão aqui, também aos professores que hoje vêm procurar ajuda, né? Com certeza, alguém que tiver contato com algum deputado vai tentar de uma forma ou de outra ajudá-los. E também quero dizer que começamos, faz uns 30 dias que o prefeito começou a trabalhar e de um modo ou de outro, quando estiverem funcionando todo o maquinário, nós estaremos cobrando deles, principalmente nas linhas onde os transportes escolares terão que passar nos próximos dias. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereador Ezequiel Camargo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar os vereadores, ao pessoal que nos acompanha de seus lares através da internet. Primeiramente, me dirigir aos senhores professores, então, né? Como vocês fazem parte da rede estadual, a gente como vereador talvez não pode ajudar muito, mas o que a gente puder fazer, pode ter certeza que nós estaremos junto com vocês, porque com certeza nós queremos o melhor para todos nós, e eu tenho 2 filhos que estudam, e com certeza nada mais justo do que vocês serem bem remunerados pelo que vocês fazem. Quero dizer também a toda a população, com os machadenses, que estamos iniciando o nosso mandato hoje, e o que depender de nós, eu espero contar com o apoio dos companheiros vereadores para atender toda a população com os machadenses. Todos os projetos que vierem para esta Casa de Leis, que sejam voltados para o interesse da população, pode ter a certeza que vai ter o meu apoio. E se vierem projetos que não sejam para o povo, com certeza nós vamos ter que ser contrário. Mas esperamos que esses projetos não venham, e que sim venham projetos aqui que sejam para o benefício de toda a nossa população. No mais, agradecer a presença de todos e dizer aos senhores que sempre participem, porque a presença de vocês nos motiva, e com certeza, se vocês tiverem também alguma ideia para passar para a gente, nós estamos aqui para ouvir e solicitar a vocês que puderem nos ajudar, com certeza será bem-vinda a ideia de vocês. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Matheus. Boa noite a todos. A gente está iniciando os trabalhos na Câmara hoje, onde fomos eleitos ano passado, e hoje iniciamos o trabalho nesta casa. Agradecer a presença de todos, os professores que vieram ali explanar para nós, para todos, nós estiver mais por dentro, e eu digo que o que a gente puder fazer, a gente vai ajudar vocês, porque a educação é muito importante. A gente vê que vocês estão passando uma dificuldade, mas da minha pessoa, tenho certeza de mais vereadores, o que puderem fazer por vocês será feito. Quero dizer para nobres colegas, temos 4 anos pela frente, vamos trabalhar por esse município, por esse povo, ver tudo o que necessita. Vocês
já puderam também ver como é que está as máquinas. Já tivemos hoje uma explanação um pouco como é que está as verbas, como estão gastas, quanto gasta ali, quanto gasta ali. Então cada um já está mais ou menos por dentro. Mas na medida do possível, vamos trabalhar por todos os machadenses e ser feito o que deve ser feito. Agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Márcio. Boa noite a todos aqui presentes. O pessoal que nos assiste pela internet também. Pessoal, eu quero dizer a todos, já falei outro dia lá em Santana também, quem tiver algo para pedir, venham, falem para nós, porque o vereador está para ajudar o que for possível. Só que tem alguma coisa que nós não chega até nós, né? Algum motivo ali que é fácil de resolver. Então, o que for no nosso alcance, estamos aí para ajudar, não para atrapalhar. Só que no começo não é fácil, né? Até a gente pegar a prática, que nem estudar. Começa da primeira série, devagar vai aprendendo. Então, devagar, queremos ver se ajudamos bastante vocês, não só atrapalhar, né? Mas vamos fazer algo para ajudar o povo aí. Os professores também, o que tiver aí, estamos lá no Santana, sabem, conhecem, nós lá. Podem pedir o que for no nosso alcance, estamos para ajudar. Por hoje, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Edson. Boa noite a todos. Também queria agradecer a presença de todos, agradecer a Salete pela explanação, a presença de Edmar, dos demais companheiros, professores, e dizer que realmente a situação explanada pela professora Salete é uma situação muito complicada. Eu vejo que o governo, ele separa o que ele falava há 2 anos atrás, que o investimento maior era na educação, que a educação era o ponto de referência do governo Beto Richa. E todos nós sabemos que ele nunca teve uma relação boa com os educadores. O que eu queria falar, até se tivesse aberto a palavra, eu queria perguntar para a Salete, essa questão, esses 7 mil desempregados que vai ter no Paraná agora, em torno de 20 milhões de economias que ele vai fazer no mês. Esse dinheiro já existe, esse dinheiro já é da educação, não está sendo inventado nada. Isso é simplesmente ele está tirando, aumentando a carga horária dos professores que já estão no ensino, aumentando 2 horas a aula, tirando 1 hora de preparo do professor, onde o professor se empenha e monta sua aula para ter um trabalho de qualidade, para estar preparado para todas as diversidades que os alunos apresentam nas salas. São em torno de 30, 35 crianças numa sala de aula, e não são crianças que têm o mesmo pensamento, elas não ficam quietas ao mesmo tempo. O professor tem que estar preparado para todas essas situações quando está dentro de uma sala de aula. E aí o cara vem simplesmente, dá uma de bom moço e tira uma coisa que ele deu. Isso é lei. Ele não tá tirando nada do que ele deu. Ele está descumprindo a lei nesse momento. A lei são 7 horas de atividade, 33%. Ele simplesmente tirou. Mas isso tem um canal. Chama secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. Se vocês estudar o histórico desse cidadão que representa o governador Beto Richa hoje, ele já esteve presente em 2 estados e ele acabou com a educação nos 2 estados onde ele foi secretário da Fazenda, Minas Gerais e na Bahia. Teve 2 professoras ano passado de Minas Gerais que estavam aqui, que conhecem bem a figura desse secretário da Fazenda. E ele é um ajeitador de governo. Ele simplesmente pegou um governo do Beto Richa, que estava bagunçado por uma reeleição, e fez com que ele participasse da eleição e ganhasse a eleição. E agora ele está simplesmente tirando. A ideia dele ano passado, inicialmente, era descumprir todos os convênios que o Estado tem. Só com as escolas de educação especial são em torno de 407 convênios. Tem problema financeiro no governo, o que faz? Corta convênio. É lógico que ele não vai fazer isso, porque o Ibope dele, isso tem uma repercussão muito grande e ia ser muito feio para ele fazer uma situação dessa. Aonde que ele conseguiu achar a única saída agora? Nas horas atividades dos professores. Mas ele envolveu toda uma outra situação, que não era o foco, eu acho que não era o foco, querendo tirar dos professores essa questão da escolha das aulas, na resolução 113, onde dizia que os professores que tivessem atestado não poderiam pegar as aulas ou não poderiam escolher as aulas para ficar mais simples o entendimento. O que ele fez com isso? Ele disfarçou toda outra situação, que o foco principal para mim é os 20 milhões que ele vai economizar por mês, para tentar manter as 5 horas de atividade, dizendo que ele deu
né? E agora ele está simplesmente tirando. Mas não é isso que está acontecendo, ele não está cumprindo a lei. Aí o que acontece? Se nós, nesse momento, não tiver nenhuma atitude, ele vai deitar e rolar e vai fazer o que ele quiser, como ele tem feito, como ele fez com a Previdência, como ele está fazendo com as instituições, e ele vai fazer isso com a educação também. Então é o momento de parar, de pensar, de pedir a força. Nós temos representantes de vários deputados aqui na Câmara de Vereadores, né? Nós tivemos aqui a presença na semana passada do deputado Tadeu Venere. Ele colocou toda essa situação. Ele hoje é o líder da oposição na Assembleia, e todas essas situações ele colocou e explicou uma a uma qual que era o objetivo do governo. E o objetivo dele é ser candidato a senador daqui a 2 anos, todo mundo sabe, e com esses 20 milhões que ele vai economizar todo mês, ele atender os caras que vão colocar ele no Senado. Então a política se resolve assim. E infelizmente a gente está dentro desse meio, e a gente precisa que ele volte atrás nessa decisão dele. O objetivo dele é atingir os professores, é economizar o dinheiro, ele não se dá com o pessoal da educação, não adianta, ele nunca abriu espaço para o pessoal da educação, ele não chamou para conversar, simplesmente ele tomou uma decisão e anunciou. Então, é um grande problema que nós vamos ter pela frente. A gente teve naquele 10 de fevereiro, quando foi a primeira invasão da Assembleia, depois no dia 29 de abril, quando foi a outra situação que teve lá em Curitiba também, e ele realmente não gosta da educação. E está parecendo que ele simplesmente está tirando alguma coisa que ele deu. E muitas pessoas, me preocupa isso, porque pais de alunos que estudam nas escolas pensam que isso é normal acontecer, essa situação. Então a pessoa que vai trabalhar hoje, ela não pode ficar doente. Ela escolhe, né? Se eu trabalho, eu trabalho. Então eu não tenho o direito de adoecer. Então tudo isso, meus amigos, companheiros, a gente tem que analisar, pensar, principalmente nós aqui dentro da Câmara de Vereadores. Eu sei que todos têm acesso com um ou com outro deputado, tem como chegar e conversar. O ideal seria que a gente tivesse uma notícia boa antes do início das aulas, que ele revogasse isso, que ele revertesse essa situação, para a gente poder começar o ano bem, trabalhando tranquilo, e não no meio de uma confusão dessa criada por ele e pelo chefe da Casa Civil e pelo secretário da Fazenda, que eu acho que é um dos grandes responsáveis por essas decisões. Então, se a gente analisar toda essa questão, todo esse histórico desse secretário da Fazenda, por onde ele passou, o que ele já fez, nós não vamos ficar surpresos com o que ainda pode acontecer na educação do estado do Paraná. E o detalhe, gente, é o seguinte: a gente não pode pensar, nós vereadores, os pais dos alunos, nós não podemos pensar que ele está simplesmente economizando. Ele está tirando dinheiro da educação. Ele está deixando a educação sem qualidade. E isso vai afetar nossos filhos, os cidadãos do município de Cruz Machado, daqui para frente, nos próximos anos. E a gente sabe que vai ser difícil de reverter e fazer com que ele não mantenha essa situação. Mas é um momento de união, é um momento de todo mundo estar falando a mesma língua e estar representando e defendendo a educação pública do estado do Paraná. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Zeno. Boa noite a todos aqui que se fazem presente, professores, o pessoal que nos assiste pela internet. É uma alegria a gente estar iniciando mais 4 anos de trabalho. Vocês sabem que a gente já foi vereador 4 anos e fizemos um bom trabalho, onde pudemos sair de cabeça erguida, e a população de Cruz Machado pode esperar por nós um bom trabalho. Um trabalho onde estaremos cumprindo com as leis dos vereadores. E vemos hoje que vários municípios do estado do Paraná, vereadores estão sendo presos por corrupção, mas nós vamos fazer um trabalho para que nós, daqui 4 anos, possa sair de cabeça erguida. Estivemos hoje, antes da sessão, esteve presente o prefeito Bibe, conversando com nós, explicando
as dificuldades que o município tem para que se faça uma grande administração, poucos recursos, mas como a gente espera que com boas vontades e usando bem esses recursos, possa se mostrar um grande trabalho para a população de Cruz Machado. Convido a vocês que compareçam à sessão, assistam pela internet e vejam o trabalho de cada vereador que vocês elegeram, para que possam estar por dentro de tudo aquilo que ele está prestando aqui nesta Casa de Leis. Era isso, meu muito obrigado, e convido a vocês para a próxima sessão. Obrigado, vereador. Vereador Lauro. Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes aqui na sessão, a todos aqueles que nos assistem pela internet. Quero me referir primeiramente aos meus colegas professores do Estado do Paraná. Quero agradecer à professora Salete pela explanação. Sei porque vivo a mesma situação. O governo, por uma questão de economia, está sobrecarregando todos nós e desempregando um monte de pessoas, um monte de professores, uma quantidade muito grande. Se esses recursos economizados chegassem pelo menos lá no distrito de Santana, eu ficaria muito feliz. Mas sei que há 15 anos ou mais nós reivindicamos melhorias do governo do Estado para o nosso colégio, e isso não acontece. Passa governo, entra outro governo, isso não acontece. E agora vemos ainda o governo do Estado fazendo economia em cima de hora-aula, em cima de questões como a questão dos atestados. É inadmissível que um professor não possa ficar mais doente, porque senão ele não pode participar da escolha de aulas futuramente. Quantas professores nós vivenciamos que tiraram atestado por questões graves ou da família e que é amparado legalmente. E hoje nós percebemos que o governo do Estado quer achar um subterfúgio, né? Quer achar um meio para fazer economia simplesmente para poder utilizar esse recurso de uma forma, quem sabe, nem muito clara. Sei que os meus representantes que estão lá em Curitiba, que eu trabalhei para eles, Anibele Neto, Requião Filho, estão nessa luta. Eles estão defendendo a nossa classe desde o começo. Tenho contato com eles e sempre repasso algo que vem acontecendo. E vou continuar fazendo isso e vou entrar em contato com eles novamente. Em relação aos demais assuntos, vereadores, tenho acompanhado o Diário Oficial do município desde o primeiro dia até o dia de ontem. Todos os atos oficiais estão lá, todas as nomeações que lá ocorreram estão publicadas. Quero pedir para a população que, da mesma forma como o Executivo, na posse, pediu apoio para administrar o município, quero pedir para a população, da mesma forma, apoio para que nós possamos fiscalizar de como os nossos recursos do nosso município são utilizados. Quero passar esses 4 anos trabalhando dentro da legalidade. Nós sabemos que tem muita coisa que é falada, mas nós só podemos agir quando agimos dentro da legalidade. Então, falar não adianta, pode até ser imoral algumas coisas, mas elas têm que estar legalizadas. Nossa maior preocupação é o quê? É o gasto com a folha de pagamento. Para que, de um orçamento de 55 milhões, 30 milhões seja em folha de pagamento, nós temos que achar meios, rever, analisar se todo esse pessoal que recebe altos salários, que recebe bons salários, está realmente desempenhando a sua função.
e a população tem que cobrar. A população tem que ter um meio de acessar principalmente, e que eu vou estar propondo uma indicação, e alguns vereadores, se gostariam de nos acompanhar, para que seja publicado no portal de transparência do município o salário de todos os funcionários, mês a mês. Assim como é feito com o nosso salário de professor do Estado do Paraná. Que qualquer cidadão tem condições de acessar e verificar quanto ganha qualquer funcionário público do Estado do Paraná. Da mesma forma, nós estaremos fazendo uma indicação pedindo para que, dentro do que diz a lei da responsabilidade fiscal, que o salário dos funcionários públicos do município de Cruz Machado também seja publicado no portal de transparência. Então, é um desafio, é uma luta nossa que nós vamos estar enfrentando. Tenho algumas questões que vou estar me referindo em relação à locação de imóveis, que já foi feito, foi questionado algumas locações de imóveis no nosso mandato anterior e que foi feito novamente e que nós precisamos fazer uma reflexão sobre essa questão da locação de imóveis no município de Cruz Machado. No mais, quero agradecer a todos que se fazem presentes aqui, que estão nos assistindo e que acompanhem as nossas reuniões, que tragam sugestões para que nós possamos fazer uma administração no município de Cruz Machado de forma transparente, de forma que nós execute as nossas funções aqui também dentro da legalidade. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Também gostaria de cumprimentar a todos, aos professores, a representante do sindicato, secretários que temos nomeado, e cumprimentar todos os senhores e dizer que essa Casa de Lei vai ter as portas abertas para os assuntos que a população tenha que esclarecer e tenhamos que defender. Então, o assunto que tiver, que seja do nosso alcance dentro dessa casa, com certeza eu, como presidente e os vereadores, vamos estar aqui para dar o maior apoio. Também gostaria de desejar aos vereadores que estão iniciando e aos que já foram no mandato passado um bom trabalho, que sejam felizes nas indicações e nos projetos que vão fazer. Nada mais a tratar, declaro encerrada essa sessão e convido para a próxima sessão, que será realizada dia 13 de fevereiro. Boa noite a todos.